Vamos supor que você vai fazer a concretagem de uma peça, vamos supor com um volume ali de concreto de 3 metros cúbicos e a resistência desse concreto deve ser de 25 MPa. Um traço normalmente de 1:2:3, uma parte de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de brita. Neste volume de concreto de 3 metros cúbicos, quantos sacos de cimento você vai precisar neste traço? Quantos metros cúbicos de areia e brita você vai precisar neste traço para atingir os 3 metros cúbicos? Quantos litros de água você vai usar nessa mistura? Tudo isso e muito mais nós vamos esclarecer aqui neste vídeo do canal da RV Construções e Perícias. Eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre traço. Nós vamos falar tudo sobre traços de concreto, como calcular cada um desses materiais, cimento, areia, brita, água. É realmente um vídeo muito completo para você entender bem sobre o assunto. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo faz sentido para você e vamos lá ver como calcular a quantidade de material do traço. Primeiramente, vamos entender melhor o que seria esse traço do concreto. Todos nós sabemos que o concreto ele é uma mistura ali de aglomerantes, normalmente esse aglomerante é o cimento Portland, e os agregados, o agregado miúdo, areia, e o agregado graúdo, a brita. E claro, a água. Então nós fazemos uma mistura homogênea de cimento, areia, brita e água para formar o concreto. Só que para formar o concreto, essas misturas, esses materiais, eles precisam ser muito bem dosados, principalmente para se atingir uma certa resistência característica de projeto. Por exemplo, um concreto com uma resistência característica de 25 MPa, de 30 MPa, de 20 MPa, o que seja. Tudo sobre FCK do concreto eu falei no vídeo anterior. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma corrida lá, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para você entender tudo sobre o FCK. Eu falei sobre como chegar no FCK, como descobrir qual que deve ser o FCK ideal, falei sobre o FCK 25 MPa, 30 MPa e assim por diante. Bom, então, para se atingir uma resistência de 25 MPa, por exemplo, ou qualquer que seja outra resistência, a gente precisa de certa quantidade de cimento, certa quantidade de areia e certa quantidade de brita. Então, essa mistura que nós fazemos para se atingir a essa resistência, a gente chama de traço do concreto. Por exemplo, um traço 1:2:3, que normalmente é o traço utilizado para se atingir uma resistência de 25 MPa, normalmente, assim, na média. O que significa um traço 1:2:3? Significa que eu estou utilizando uma parte de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de brita. Sempre vai ser assim, vai ser um número, 2 pontos, outro número, 2 pontos, outro número. O primeiro número corresponde às quantidades de cimento, às partes de cimento. O segundo número corresponde à parte de areia e o terceiro número corresponde à parte de brita. Bom, mas se eu tenho, como eu falei no início do vídeo, eu citei um exemplo, uma concretagem de 3 metros cúbicos de concreto. Lembrando que também existe um vídeo aqui no canal falando sobre como calcular o volume de concreto ideal para a sua obra. Vou deixar o link aqui no card também e na descrição desse vídeo. Então, no exemplo, eu falei 3 metros cúbicos de concreto e eu tenho que fazer um traço 1:2:3. Quantos sacos de cimento eu vou precisar no total para essa concretagem? Quantos metros cúbicos de areia e brita eu vou precisar, sabendo que o traço é 1:2:3? Quantos litros de água eu também vou precisar? E é o que nós vamos falar a partir de agora. Só é importante ressaltar que o que seriam essas partes de cimento, partes de areia e partes de brita? Vamos lá. Ainda no exemplo, um traço 1:2:3 significa o quê? Dependendo do que eu estiver usando para dosar esse material, eu tenho que colocar
uma parte de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de brita. Como assim? Se eu estiver usando aquelas latas de 18 litros, aquelas latas de tinta, né, velhas, que o pessoal costuma utilizar para dosar o material, o traço 1 para 2 para 3 significa que eu tenho que colocar uma lata cheia daquela de cimento, 2 latas daquela cheia de areia e 3 latas daquelas cheias de brita, 3 latas de brita. Se eu estiver utilizando, por exemplo, um copinho, vai ser um copinho de cimento, 2 copinhos de areia e 3 copinhos de brita. Então é sempre na mesma quantidade, ali no mesmo volume, o que eu estiver utilizando naquele traço para dosar aquele traço. Então não significa que vai ser um saco de cimento, 2 metros cúbicos de areia e 3 de brita. Não, não vai significar isso. Vai ser a quantidade que eu vou colocar no objeto que eu estou dosando para formar aquele traço. Então, normalmente ali o pessoal utiliza latas, né, lata de tinta velha, ou até mesmo um carrinho, ou até mesmo um balde, enfim, qualquer que seja o material que estiver dosando, vai ser uma parte dele de cimento, 2 partes dele de areia e 3 partes dele de brita. Bom, vai ser isso. Claro, no exemplo que eu estou citando do traço 1 para 2 para 3, não existe só esse traço. Existem outros tipos de traço, 1 para 8 para 8, existe traços 1 para 2,5, né? Existem vários tipos de traços de concreto que devem ser utilizados para cada especificação. Vamos ver agora como se calcula então a quantidade de sacos de cimento, a quantidade de metros cúbicos de areia, a quantidade de metros cúbicos de brita e também a quantidade de água total e a quantidade de água por saco de cimento de 50 quilos. Vamos lá. Bom, para calcularmos a quantidade de materiais do traço desse concreto é bem simples, só que exige um pouco de atenção. Então, eu vou pedir para que você preste bastante atenção, já separa papel e caneta aí, anota bem tudo isso, que eu tenho certeza que você vai entender assim de maneira bem fácil. Bom, essa fórmula aqui é do consumo de material, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. A gente tem que saber o consumo de cada material. E para isso, exige essa fórmula aqui. Só que não tenha medo, essa fórmula aqui parece um bicho de 7 cabeças, mas ela é bem simples. Vamos lá. Então, o consumo de material, simbolizado aqui pela letra C, vai ser o volume de concreto, que é essa letra V aqui, só que esse volume de concreto ele vai ser em decímetros cúbicos, não em metros cúbicos. E já já eu vou explicar o porquê que nós estamos utilizando decímetro cúbico ao invés de metro cúbico. Mas é aquele volume de material que a gente conhece, ou 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3, 4 metros cúbicos, enfim. O volume que a gente chegar, só que a gente não vai estar utilizando em metros cúbicos e sim decímetros cúbicos. Já já eu explico como transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos e explico por que a gente está utilizando essa unidade de medida. Aí vai ser esse volume dividido por 1, que é a parte de cimento, sempre vai ser 1, sobre a massa específica do cimento, que é de 3,15 kg por decímetro cúbico. Então, isso daqui já é da fórmula, tá? 1 sobre 3,15, mais a proporção de areia. Então, se é um traço, por exemplo, 1 para 2 para 3, esse A aqui vai ser 2, que é a proporção de areia, é o número do meio, dividido pela massa específica da areia, que é de 2,60 kg por decímetro cúbico. Então aqui, no caso, se for um traço 1 para 2 para 3, vai ser 2 dividido por 2,60. Mais a proporção de brita, que nesse exemplo é 3, dividido pela massa específica da brita, que é de 2,70 kg por decímetro cúbico. Então, só para você reparar aqui, vai ser o traço aqui em cima dividido pela massa específica de cada material. Massa específica do cimento, massa específica da areia e massa específica da brita. Mais o fator água-cimento, que nada mais é do que a quantidade ali de água que vai para uma certa quantidade de cimento. Vamos falar agora, primeiramente, desse fator água-cimento, porque aí os outros a gente conhece, o volume a gente conhece, esse traço a gente conhece, mas esse fator água-cimento, vamos falar um pouco dele agora.
Bom, para a gente conhecer o fator água-cimento, a gente precisa primeiro entender essa tabela aqui, que é a tabela 6.1 da NBR 6118, que é sobre classe de agressividade ambiental, CAA. Bom, essa classe de agressividade ambiental ela vai variar de 1 a 4. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. De risco de deterioração da estrutura, respectivamente, insignificante para a classe 1, significa que na classe 1 o risco de deterioração da estrutura vai ser insignificante, na classe 2 vai ser pequeno, na classe 3 vai ser grande e na classe 4 vai ser elevado. Então a gente tem essas classes de agressividade de risco ambiental. E aí a gente tem uma agressividade fraca para a classe 1, moderada para a classe 2, forte para a classe 3 e muito forte para a classe 4. O que vai estar incluído na classe 1? Ambientes rurais e ambientes submersos, totalmente submersos em água, e ambientes rurais, em que o risco de deterioração da estrutura é insignificante, então a classe de agressividade ambiental é 1, agressividade fraca. Agora, quando eu já tenho ambientes urbanos, esse risco de deterioração da estrutura vai ser pequeno, já aumenta um pouco, mas ainda é pequeno. Então, é uma agressividade ali moderada e classe de agressividade 2. Já se eu tenho uma classificação, já se eu estou num ambiente marinho, como é o caso de cidades litorâneas, por exemplo, eu estou aqui em São Vicente. São Vicente é uma cidade litorânea, próximo à praia, então eu tenho uma classificação marinha. Se eu estou aqui no ambiente marinho, o meu risco de deterioração da estrutura vai ser grande, agressividade forte, por isso eu uso a classe de agressividade ambiental 3. Se você está numa cidade que é afastada do litoral, afastada da praia, então, como você está numa cidade, é um ambiente urbano. Então, você está num risco de deterioração pequeno, uma agressividade moderada e uma classe de agressividade ambiental 2. E aí, por último, a gente tem o industrial também, ou se tem respingos de maré. Aí eu já vou ter um risco de deterioração mais elevado, elevado mesmo, e aí agressividade muito forte, classe de agressividade ambiental igual a 4. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender, parece besteira, né? Mas é o primeiro passo para a gente entender um pouco mais sobre o concreto. A gente precisa saber qual a classe de agressividade ambiental que nós vamos concretar aquela estrutura. Então, a gente parte da tabela 6.1 para a tabela 7.1, correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Essa tabela vai mostrar aqui qual que é a relação água-cimento da massa e também qual que é o FCK mínimo do concreto. Então, se eu estou aqui numa classe 2, por exemplo, ambiente urbano, qual que vai ser a minha relação água-cimento para concreto armado? CA é concreto armado, CP é concreto protendido. Então, para uma classe 2, concreto armado, eu vou utilizar um fator água-cimento de 0,60. E já eu explico também o que significa isso, 0,60. E aí, só para exemplificar, se eu estou aqui, no meu exemplo, estou em São Vicente, cidade litorânea, classe 3. O meu fator água-cimento aqui ó, vai ser de 0,55. E aqui na tabela de baixo, aqui está o FCK mínimo para cada concreto. Então, se eu estou numa classe 2, o FCK mínimo é 25 MPa, na classe 3, 30 MPa e assim por diante. Isso aqui eu já falei no vídeo anterior sobre o FCK do concreto, certo? Que eu já deixei o link no card e também na descrição desse vídeo. Então, se eu estou na classe 2, eu vou utilizar aqui um fator água-cimento de 0,60. E aqui eu mostro uma tabelinha para vocês de os traços de concreto mais utilizados. Não significa que este é certo, esse é o padrão, esses devem ser seguidos. Não, essa é uma média do que o pessoal costuma utilizar na obra. Por exemplo, para se atingir uma resistência de 40 MPa, o pessoal costuma utilizar o traço 1 para 1 para 2, uma parte de cimento, uma parte de areia e duas partes de brita. 35 MPa, 1 para 1,5 para 3. 30 MPa, 1 para 2 para 2,5. 25 MPa, 1 para 2 para 3 e assim por diante. O que nós vamos utilizar aqui no exemplo é o traço 25 MPa, que é um dos mais utilizados aí. Então, traço 1 para 2 para 3, uma parte de areia, uma parte de cimento,
2 partes de areia e 3 partes de brita, certo? Então, tira um print aí dessa tela, para que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, vamos para um exemplo prático agora, sem mais enrolação. Exemplo, calcular a quantidade de cimento, areia e brita para uma concretagem de volume 3 metros cúbicos, que 1-1/2/3 que a gente citou. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, vamos utilizar aquela fórmula que eu mostrei no início. Então, lembra que o volume que eu tenho que utilizar é em decímetros cúbicos, não em metros cúbicos, que eu comentei? Bom, para fazer isso, a gente só pega a quantidade em metros cúbicos e multiplica por 1000. Olha aqui, ó, 3 metros cúbicos vezes 1000. Claro, vai dar 3.000. Então, é assim que a gente transforma de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Aí, dividido pela proporção de cimento, que é 1, dividido pela massa específica do cimento, 3,15 que eu comentei, mais 2, que é a proporção de areia, dividido pela massa específica da areia, 2,60, 2,6 dá no mesmo, mais a proporção de brita, que é 3, dividido pela massa específica da brita, 2,70, ou 2,7 a mesma coisa, mais a relação água-cimento, o fator água-cimento. Então, eu estou utilizando aí a classe 2, 25 MPa, então eu tenho que ter aqui o fator água-cimento de no máximo 0,60, tá? Então o consumo aqui, ó, destrinchando essa fórmula aqui, 3 vezes 1000, 3.000, aí dividido por 1 dividido por 3,15, 0,32, 2 dividido por 2,6, 0,77, 3 dividido por 2,7, 1,11, mais 0,60. Então, 3.000 dividido pela soma de tudo isso aqui vai dar aproximadamente 1.071. Então, esse 1.071 é o meu consumo. Tá, e agora, o que eu faço com esse consumo? Aí a gente parte para o próximo passo, que é a gente calcular, enfim, a quantidade de material. Essa quantidade de material, que é simbolizada pela letra Q, vai ser esse consumo, que deu 1.071, vezes a proporção no traço. O que significa a proporção no traço? Se eu quero calcular a quantidade de cimento, eu vou multiplicar o consumo vezes 1. Se eu quero calcular a quantidade de areia, eu vou multiplicar o consumo, 1.071, vezes 2. E se eu quero calcular a quantidade de brita, eu vou pegar esse consumo, 1.071, e multiplicar por 3. Isso mesmo. Só que aí agora eu vou dividir aqui pela massa unitária de cada material individual. Então, de cimento, quando eu quero calcular de cimento, eu vou dividir por 1,4, que é a massa unitária do cimento, 1,4 kg por decímetro cúbico. Quando eu quiser calcular a areia, eu vou dividir por 1,7, e quando eu quero calcular a de brita, eu vou dividir por 1,8. Vamos lá ver, então, na prática. Vamos calcular a quantidade de cimento. Cimento, então, vai ser aquele consumo, 1.071, vezes a proporção, que é 1, né, a parte de cimento, dividido pela massa unitária do cimento, que é 1,4 aqui que eu mostrei. Então, vai dar 765 quilos de cimento. É assim que a gente calcula. Então, se eu tenho 765 quilos de cimento e cada saco de cimento ali eu sei que tem 50 quilos, eu divido isso aqui por 50 para saber a quantidade de sacos de cimento que eu vou precisar. Então, 765 dividido por 50 vai dar 15, alguma coisa. Então, eu compro 16 sacos de cimento. É claro que é muito importante ressaltar, aqui esse valor eu não estou aplicando nenhum coeficiente de segurança, nenhum fator de perda, né? Não estou aplicando uma porcentagem de perda. Normalmente o pessoal usa aí 5% de perda, 10% de perda, aí é só eu acrescentar. Vamos supor que eu quero acrescentar 10% de perda. Então é só eu multiplicar aqui, ó, 765 vezes 1,10, que é a mesma coisa de eu acrescentar 10% de perda. Se eu quero acrescentar 5%, eu multiplico 765 vezes 1,05. 15%, 765 vezes 1,15. E assim por diante. É um ponto a quantidade de porcentagem, né, que eu quero adicionar aí para a perda. Esse valor aqui é sem considerar as perdas de material. Então, vai dar 16 sacos. De areia. De areia, vamos lá.
o consumo de 1.071 vezes a proporção de areia no traço, que é 2, dividido pela massa unitária da areia, que eu comentei, que é 1,7. E aí vai dar 1.260 decímetros cúbicos. E aí a gente precisa transformar em metros cúbicos, né? Que a gente compra areia em metros cúbicos. Vai ser esse 1.260 dividido por 1.000. Então, vai ser 1,26 metros cúbicos de areia. Eu só transformei aqui em decímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, nesse volume, nesse traço, eu vou precisar de 1,26 metros cúbicos de areia. Novamente, sem aplicar esse valor, sem aplicar as perdas, né, a porcentagem de perda. Se você quiser, é só adicionar aí para a segurança, para não faltar material. A brita, a mesma coisa. A brita nós vamos pegar novamente o consumo, 1.071, multiplicar pela proporção de brita do traço, que é 3, e dividir pela massa unitária da brita, 1,8 que eu comentei. Isso vai dar 1.785 decímetros cúbicos, que transformado em metros cúbicos é só dividir por 1.000, e aí vai ser 1,785 metros cúbicos de brita, novamente sem acrescentar as perdas. E é assim que a gente calcula a quantidade de cimento, areia e brita. E a quantidade de água, hein? A quantidade de água que eu vou ter que utilizar vai depender do fator água-cimento, que nós vimos tem que ser de no máximo 0,60. Bom, se eu tenho 0,60 o fator água-cimento máximo, então eu tenho aqui a formulinha do fator água-cimento. Vai ser fator água-cimento é igual à quantidade de água em litros dividido pela quantidade de cimento em quilos. Lembra que a quantidade de cimento em quilos a gente já chegou? 765? Então, e a gente tem o fator água-cimento de 0,60, a gente vai utilizar 0,60 é igual a quantidade de água em litros dividido por 765. Se a gente quer descobrir, então, a quantidade de água em litros, a gente pega esse 765 que está sendo dividido aqui pela quantidade de água e passa multiplicando por esse 0,60. Então, a quantidade de água vai ser 0,60 vezes 765, que é igual a 459 litros de água total. Isso é a quantidade que a gente vai utilizar total, né, de água. Lembrando que uma prática aí, para cada metro cúbico de concreto, a quantidade máxima de água ela deve ser aí de no máximo 180 litros, tá? É só uma recomendação da engenharia para você não colocar água demais. Mas utilizando o fator água-cimento, utilizando esse cálculo, dá certo e aí para você. Então, a quantidade de água, fator água-cimento é só o que você tem que utilizar de água para cada quilo de cimento. Né? O fator água-cimento ele diz isso. Quanto que vai ser a quantidade de material por saco de cimento? Se eu tenho um saco de cimento de 50 quilos, é só multiplicar o fator água-cimento por 50 quilos. Então vai ser 30 litros de água para cada saco de cimento, certo? É só a gente fazer isso. Então, assim que a gente descobre a quantidade de água para cada quilo de cimento, para cada saco de cimento. Multiplica o fator água-cimento que nós encontramos pela quantidade em quilos do cimento para cada saco de cimento, no caso 50 quilos, a gente vai utilizar 30 litros de água, certo? Para a gente garantir aí a qualidade do concreto. Bom, agora você me pergunta, Igor, mas esse cálculo é muito grande, esse cálculo exige atenção, não posso errar, realmente não pode errar, tem para a gente não desperdiçar material ou calcular a mais, enfim, é realmente um passo a passo grande. Então, o que nós utilizamos aqui? Nós utilizamos essa planilha aqui. Essa planilha aqui, vou até apagar os dados aqui para você entender melhor e aí a gente vai comentar sobre ela. Essa planilha aqui, ela vai nos dar a quantidade de material por traço. E aí você pode perceber que todas essas células aqui, elas estão bloqueadas, ó. Elas estão bloqueadas e somente eu posso colocar os dados relevantes para mim. Então eu cliquei aqui no volume de concreto. Qual que é o volume de concreto? 3 metros cúbicos que a gente está comentando. 3. Aí eu aperto o Tab, ele vai para a próxima célula que eu tenho que preencher. Proporção de cimento, 1. Tab. Proporção de areia, 2. Tab. Proporção de brita, 3. Tab. Então eu tenho aqui, ó, volume de concreto 3 metros cúbicos e a proporção eu traço 1 para 2 para 3.
e aí ele vai aqui para o fator água-cimento, a célula do fator água-cimento. Então, a gente comentou 0,60. Então, aqui eu já coloquei a quantidade de material do traço e aqui ele já mostra todo o memorial de cálculo. Ele já mostra o consumo aqui para a gente, ó, deu 1.072. É que quando a gente faz o cálculo à mão, a gente tem uns arredondamentos, né? Então deu 1.071, mas aqui o cálculo da planilha deu 1.072. Não vai mudar muita coisa. Configuração de perdas. Configuração de perdas é aquilo que eu falei. Qual a porcentagem de perdas que nós queremos? É 5%, 10%, 15%, 20% e assim por diante. Se eu não quiser considerar as perdas, eu não quero, não vai ter perda, eu coloco 1, tá? Não pode ficar 0, eu tenho que colocar 1, que eu estou dizendo para a planilha que eu não quero perda em cimento, não quero considerar perda em areia, não quero considerar perda em brita e também não quero considerar perda em água. Então ele vai calcular aqui para a gente já considerando a quantidade de material sem considerar as perdas, né? Então a quantidade de cimento aqui em quilos deu 766 quilos, certo? Também para aquela conta do arredondamento. Quantidade de cimento em sacos, 16 sacos, então já vai dar aqui para a gente. Quantidade de areia, 1,26 metros cúbicos. Quantidade de brita, 1,79 metros cúbicos. Quantidade total de água, 460 litros. Quantidade de água por saco de cimento, 30 litros. Então, aqui em menos de 1 minuto, eu consigo preencher essa planilha e dar o resultado de materiais. Quer ver? Agora vamos fazer um processo um pouco mais rápido agora, para você ver, sem explicar agora, para você ver como é rápido. Volume de concreto, 3. Proporção de cimento, 1 para 2 para 3. 2 de areia, 3 de brita. Fator água-cimento, 0,60. Configuração de perdas. Agora eu vou colocar 10%. Vai, 10% em cada material. 10% na areia, 10% na brita, 10% no cimento, 10% na água. E aí ele já calcula aqui, ó, vou usar 17 sacos de cimento, 1,39 metros cúbicos de areia, 1,97 metros cúbicos de britas, 556 litros de água e 30 litros de água para cada saco de cimento. Bom, então, rapidinho aqui eu calculei a quantidade de materiais. Por que as outras células estão bloqueadas? Porque aqui, nesse memorial de cálculo e nesses resultados aqui, estão aquelas fórmulas que nós fizemos agora há pouco, eu configurei aqui nessa planilha. Então, essa planilha aqui está configurada para fazer a fórmula. Por que ela está travada? Para evitar que eu, sem querer, apague alguma fórmula, para evitar que, sem querer, eu clique aqui e modifique a fórmula e vai dar errado. Então só está disponível aqui, só está liberado as células que realmente vão servir para mim colocar essas 4 informações aqui e a configuração de perdas para ela calcular automaticamente a quantidade de materiais do traço. E você deve estar se perguntando, como eu faço para adquirir essa planilha? Quem não acompanha nossos vídeos, quem vem de fora procurando, pedindo para a gente entregar essa planilha, a gente cobra um valor de R$19,90 nessa planilha. Mas para você que está aqui acompanhando este vídeo, chegou até aqui, você vai pegar essa planilha por apenas R$7. É isso mesmo, só apenas R$7 você vai levar essa planilha completa sobre o cálculo de materiais do traço. Então você viu aí que é uma planilha muito simples de mexer, com apenas alguns dados você insere e já sai os resultados ali da quantidade de cimento, areia, brita e água. Você leva menos de 1 minuto para obter essas quantidades e não perde tempo fazendo todo aquele cálculo que eu mostrei, que é um cálculo um pouco mais demorado de se fazer para chegar no material do traço. Então você fique à vontade. Nós não sabemos por quanto tempo a gente vai oferecer essa planilha, vai disponibilizar essa planilha, então não deixe para depois, solicite agora mesmo para a gente essa planilha. Os nossos dados de contato estão aqui na descrição, tem o nosso WhatsApp, tem nosso e-mail, tem nosso site. Aqui você pode deixar o seu comentário aqui também neste vídeo, que aí nós vamos entrar em contato com você para mandar a planilha. Então, não perde tempo, não deixa para depois. É uma planilha que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai te ajudar demais. Nós mesmos utilizamos aqui diariamente essa planilha. Tenho certeza que vai te ajudar e vai te fazer gastar muito menos tempo
nesse cálculo de materiais, da quantidade de materiais do traço. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido como calcular a quantidade de materiais do traço. E se você deseja uma ajuda mais de perto da gente, se você deseja perguntar alguma coisa no particular para a gente, ter uma consultoria com a gente, seja de projetos estruturais, de fundações, elétrico, hidráulico, patologia das construções, enfim, se você está precisando de alguma ajuda em alguma dessas áreas, entre em contato conosco. Preencha o link aqui embaixo que está na descrição, agende sua consultoria e nós vamos te ajudar numa consultoria aí particular que nós fazemos com você, é um dos serviços que nós prestamos. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos lá tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia, para você conhecer melhor um pouco dos nossos trabalhos, acompanhar-nos na RVCast, o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de vídeo, deixa seu like também se esse conteúdo fez sentido para você e nos vemos em um próximo vídeo.